Olá, eu sou o Edielso Soares e sejam bem-vindos a esta aula de português. Nesta aula de português para a quinta série do ensino fundamental, nós iremos ler, interpretar e até assistir uma reportagem do nosso cotidiano. Vamos então para a lousa digital. Bom, o que nós temos aqui então, como aula regência, português, para a quinta série do ensino fundamental. O estágio foi realizado na Escola Estadual Professor Dr. Paul Eugênio Charbonneau, na cidade de Campinas. O professor supervisor é o Alvacir Lopes de Souza, a faculdade UNASP-EAD, e eu sou o Edielso Soares Silva. E na aula de hoje faremos um estudo sobre português. Vamos lá então? O campo de atuação é o campo da vida pública, né? Campo da vida pública, a habilidade é ler e compreender notícias, reportagem, entre outros textos do campo da vida pública, e também assistir a notícias, reportagem, entre outros textos do campo da vida pública e vlogs argumentativos, tá? Cujo objeto de conhecimento é a compreensão em leitura e escuta. Então eu vou colocar aqui para a gente um texto, né, da vida pública, uma reportagem na verdade, para que possamos fazer uma interpretação atual, nesse contexto que estamos. Vamos lá? O texto é: o país registrou sua primeira candidata ao imunizante, desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou em agosto, né? É uma reportagem feita pela Jovem Pan no dia 22 de setembro. E então temos aqui uma primeira imagem, né? Que nos mostra o quê? Uma vacina. Tá ok? Então vamos à leitura. A Rússia espera registrar uma segunda vacina potencial contra a Covid-19 até o dia 15 de outubro, disse a agência de notícias TASS, citando o órgão regulador russo de segurança do consumidor Rospodrebnadzor, nesta terça-feira, dia 22. O possível novo composto foi desenvolvido pelo Instituto Vector, da Sibéria, que concluiu o estágio inicial de testes em humanos na semana passada. A Rússia registrou sua primeira candidata à vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou em agosto. Desde então, o governo do Paraná mantém contato com representantes do país para viabilizar a produção do imunizante no Brasil. Acordo entre as partes foi assinado em 12 de agosto, considerando sinalização para uma futura testagem, produção e distribuição do imunizante no estado. Embora seja a Rússia responsável pela primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo, especialista e a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, questionam a eficácia do possível imunizante, que passa por testes em estágio avançado com pelo menos 40 mil pessoas. Entre os questionamentos sobre a segurança e eficiência da vacina está a falta de transparência sobre as etapas adotadas para a produção do composto. Ainda não há informações ou posicionamentos de órgãos de saúde sobre o suposto novo imunizante russo. Aqui está o link para que você possa acessar esta reportagem. Bom, fizemos uma primeira leitura. Eu vou fazer algumas perguntas. Essas perguntas não têm o objetivo de ser respondida agora, tá ok? Diante da leitura que acabamos de fazer, vamos para as perguntas. Primeira pergunta: é certeza que a Rússia fará o registro da segunda vacina? Segunda pergunta:
A empresa que fará o registro é a mesma que registrou a primeira vacina? Terceira pergunta. Tem algum estado brasileiro interessado nesta vacina? Quarta pergunta. Há desconfianças da eficácia, no caso da eficiência dessa vacina? E quem desconfiam? E a quinta pergunta. Por que há desconfiança? E a sexta pergunta. O que nos diz a imagem? Não precisamos responder agora. Eu vou voltar à leitura da reportagem e vamos fazer comentários conforme eu for lendo, tá? E a partir daí nós vamos ter uma visão um pouquinho mais ampliada, em que será possível responder essas perguntas com mais clareza. Então vamos a uma segunda leitura em que eu farei alguns comentários. Vamos realizar então a segunda leitura. A Rússia espera registrar uma segunda vacina potencial contra a Covid até o dia 15 de outubro. Preste atenção nessas palavras aqui, ó. A Rússia espera registrar uma segunda vacina até o dia 15 de outubro. Por essas palavras, vocês acham que é certeza que a Rússia vai registrar a vacina? Percebam que não, pois vemos que são possibilidades, olha só, espera. Ou seja, devido aos testes, tudo indica que até o dia 15, né? Até o dia 15, não o dia 15. Até o dia 15 será registrada a vacina. Veja que é registrada, ou seja, a Rússia está informando que quando registrar, ela já pode produzir a vacina e os interessados poderão comprar e só depois disso é que a vacina poderá estar disponível para todas. Então, há um processo longo ainda. Registro, depois pode receber pedidos, depois começar a produção, para depois disponibilizar. Então, até registrar, há um certo processo, né? Continuando. Disse a agência de notícias TASS, citando o órgão regulador russo de segurança do consumidor, né? Rospotrebnadzor, nesta terça-feira, dia 22. Ok. O possível novo composto, esse novo composto é o quê? A segunda vacina, né? Foi desenvolvido pelo Instituto Vector da Sibéria. Sibéria é uma cidade do país, né? Da Rússia. Que concluiu o estágio inicial de testes humanos na semana passada. A Rússia registrou sua primeira candidata à vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Então perceba que a segunda vacina está sendo trabalhada com outro instituto, que é o Instituto Vector da Sibéria, né? E a primeira foi apresentada pelo Instituto Gamaleya, da capital Moscou. Tá? Então, Gamaleya fez a primeira vacina. Desde então, o governo do Paraná, olha aqui, já tem estado do Brasil interessado, mantém contato com representantes do país. Para o quê? Para viabilizar a produção, ou seja, encontrar algum meio, né? Encontrar meios. Para quê? Para que a vacina, viabilizar a produção do imunizante. Então, o Brasil, através do Paraná, mantém contato com o representante, né, do país para encontrar meios para produzir a vacina aqui mesmo no Brasil, né? E o acordo entre essas partes, Brasil, no caso o Paraná e a Rússia, foi assinado em 12 de agosto, há mais de um mês, né? Considerando sinalização para uma futura testagem, produção e distribuição. Então, aqui, sinalização, ou seja, o contrato assinado entre o governo do Paraná e a Rússia, sinaliza uma possibilidade de produzir, de testar, produzir e distribuir aqui no Brasil. Mas não é certeza, é só uma sinalização. Tá? Continuando aqui a nossa leitura.
Embora a Rússia seja responsável pela primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo, então a Rússia foi que registrou a primeira vacina do Covid no mundo, né? Especialista e a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, questionam a eficácia do possível imunizante. Então, perceba aqui que especialista e a Organização Mundial da Saúde questionam quem são estes especialistas. O texto não informa, né? Nós só sabemos que especialistas são as pessoas que dominam sobre o assunto. Então essas pessoas estão questionando juntamente com a OMS, né? Continuando. Que passa por teste em estágio avançado com pelo menos 40 mil pessoas, né? Então lá na Rússia mesmo está tendo teste com 40 mil pessoas. Entre os questionamentos feitos pelo especialista da OMS está a segurança e a eficiência da vacina, né? Por que será? Ninguém tem certeza ainda se a vacina estará pronta, né? E a questão da segurança é e se a vacina contaminar? E se surgir um efeito contrário, né? Então eu percebo que há questionamento. Mas por que há questionamento? Porque há falta de transparência sobre as etapas adotadas para a produção do composto. Ainda não há informações ou posicionamentos de órgãos da saúde sobre o suposto novo imunizante russo. Então, esse suposto aqui, essa palavrinha, ó, ainda não há informações ou posicionamentos sobre o suposto novo imunizante. Gera uma dúvida esse suposto, né? Por quê? Será que a empresa Instituto Vector está mentindo? Veja que o autor desse texto tenta mostrar que a vacina russa pode não ser verdade, ou seja, ainda está sendo algo às escondidas, né? Nós percebemos através de espera, sinalização, suposto, possível imunizante, por aí vai. Tá ok? Agora, depois dessa leitura, vamos voltar para aquelas perguntas para ver se fica mais fácil de responder, né? Depois de feita toda esta análise e estes comentários. Vamos lá, então. Bom, voltando para as perguntas, temos a primeira pergunta. É certeza que a Rússia fará o registro da segunda vacina? Pelo texto percebemos que não, né? A palavra espera nos diz que é uma possibilidade. Aqui, ó, a Rússia espera registrar uma segunda vacina até o dia 15, né? Então, é uma possibilidade e não uma certeza. A segunda pergunta. A empresa que fará o registro é a mesma que registrou a primeira vacina? Não, né? A primeira vacina foi registrada por quem? Pelo Instituto Gamaleya. Tá aqui, ó. A Rússia registrou sua primeira candidata desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou. Então não é a primeira, né? A segunda vacina, ó, o possível novo composto foi desenvolvido pelo Instituto Vector da Sibéria. Então perceba que não é a mesma empresa. Tem algum estado brasileiro interessado nesta vacina? Temos sim, né? Que estado que é? O estado do Paraná, ó. O governo do Paraná mantém contato com o representante do país. Então perceba que tem estados brasileiros interessados na vacina russa, né? 4. A desconfiança da eficácia dessa vacina. Quem desconfiam? Vocês lembram quem desconfiam? Especialista e a OMS, né? Olha só. Especialista e a própria Organização Mundial da Saúde questionam a eficácia. Então perceba que eles desconfiam da eficácia dessa vacina. Agora, por que há essa desconfiança? Né? Justamente por falta de transparência. Olha só.
por falta de transparência sobre as etapas adotadas para a produção do composto. Bom, com certeza, quem está na corrida para fabricar a vacina não vai disponibilizar, não vai mostrar o processo de produção, é lógico, né? Eles procuram evitar que outras empresas roubem as informações, né? Então, eles não vão conhecer mesmo as etapas de produção. E o que nos diz a imagem? Perceba que na reportagem sempre há uma imagem associada ao texto. Para quê? Para facilitar, para elucidar, esclarecer o tema que será abordado na reportagem, né? Então percebemos aqui, que a própria vacina já está mostrando o quê? O que será falado, Covid-19, vacina, né? Então a própria imagem nos informa sobre o que será falado neste texto. Tá ok? Bom, finalizamos então essa parte textual. Eu vou apresentar para vocês agora uma reportagem, um vídeo, para analisarmos também sobre uma questão cotidiana. Bom, agora vamos assistir uma reportagem do nosso contexto atual. E depois vamos responder essas 4 perguntas. A primeira é: por quem foi produzido o gráfico mencionado no vídeo? Né? A segunda pergunta é citar 3 atividades consideradas de baixo risco neste período pandêmico. Então, nós vamos assistir a reportagem e responder essa pergunta. A terceira pergunta é citar 3 atividades consideradas de risco moderado. E a quarta é citar 3 atividades consideradas de risco alto, de alto risco. Vamos então à nossa reportagem. Agora, economia com a flexibilização, muitas atividades se mostram seguras mesmo durante a pandemia. Samidana. Qual o risco de pegar a Covid-19 indo comer num buffet? Ou ao receber comida de teleentrega? Ou ainda, qual o risco de pegar o Covid abastecendo o carro? São dúvidas que existem desde o começo da pandemia, mas que foram sendo respondidas ou mudaram. Havia, por exemplo, um grande temor com alimentos. As pessoas ficavam se perguntando: será que eu posso pegar o coronavírus na caixa de pizza? Ou mesmo na pizza? Agora se sabe que isso é bastante improvável. Uma compilação de todas as dúvidas fazem parte de um gráfico que vem circulando na internet e foi produzido pela BBC com informações da Associação Médica do Texas. Compilei aqui algumas atividades e qual o risco com o que se sabe agora. É de baixo risco a baixo moderado, por exemplo, a ir a um local pegar comida para levar. Até porque você entra, pega comida, paga e sai. Também abastecer o carro e ir a um restaurante, desde que fique numa área aberta, são atividades de baixo risco. E por falar em baixo risco, também está a atividade de passar uma hora no parquinho com as crianças. Entre os riscos moderados, a maior surpresa é que mandar os filhos à escola ou à escolinha não é tão perigoso. Oferece, por exemplo, o mesmo risco que jantar na casa de um conhecido, ou ir a um churrasco, à praia ou até a um shopping. E, finalmente, voltar a trabalhar presencialmente por uma semana é risco moderado. Claro que ao trabalho, quanto mais tempo, maior o risco. Agora eu vou falar das atividades que são classificadas como risco moderado alto. Então já sai um pouco da faixa de segurança. É o caso de quem vai ao salão de beleza, cortar o cabelo, de quem frequenta a área fechada de um restaurante, de quem viaja de avião. O mesmo vale para a ida a um casamento ou um velório e também para quem aperta a mão ou abraça alguém. Por último, as atividades de maior risco, ou seja, risco alto ou altíssimo. Ir a um buffet, por exemplo,
tem um risco alto. Você fica lá na fila, o que aumenta os riscos. Também é arriscado ir malhar na academia, ir ao cinema ou entrar em um brinquedo em um parque de diversões. Um show é perigosíssimo, tanto quanto um jogo de futebol. É até irônico, se não fosse trágico, o Brasil querendo voltar com torcida nos jogos. Fica o recado. Também evite, porque é de risco alto, cerimônias religiosas com mais de 500 pessoas. E por último, lamentavelmente, afinal, quem não gosta, ir a um bar é arriscadíssimo. Cheio de gente, bebida, interação, resulta em alta chance de contaminação. Bom, por quem foi produzido o gráfico mencionado? Né? O gráfico mencionado foi produzido pela BBC, né? E com base em informações de quem? Da Associação Médica do Texas. Muito bem. Agora, as 3 atividades consideradas de baixo risco. De baixo risco. Eu vou colocar 3 aqui, mas tem mais, tá bom? Vocês podem ter encontrado outras. Então, por exemplo, uma delas é comprar comida e levar, né? Não comer no local. Abastecer o carro. E uma terceira atividade de baixo risco é 1 hora no parque infantil, né? Agora, 3 atividades consideradas de risco moderado. Risco moderado. Churrasco, praia ou shopping. Mandar a criança à escola é uma atividade de baixo risco, de risco moderado, né? E 1 semana na empresa. Essas são 3 atividades consideradas de baixo risco. Agora, atividades consideradas de alto risco. Vocês lembram? Academia, cinema ou parque de diversões. Perceba que aqui a aglomeração já aumenta, né? Ir ao estádio também é considerado de alto risco. E ir ao bar, outra atividade considerada de baixo risco. Tá bom? Bom, então nós fizemos uma leitura de uma reportagem do cotidiano sobre o nosso contexto atual e também assistimos um vídeo, uma reportagem, né? E perceba que são meio que umas perguntas meio que gerais para que possamos extrair informações do nosso cotidiano e saber interpretá-las. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Bom, chegamos ao fim então desta aula de português para a 5ª série do ensino fundamental. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.